Nós agradecemos ao nosso Deus a oportunidade que nos concede estarmos aqui nesta manhã com o objetivo de compartilhar da sua palavra, trazendo algumas meditações do texto que foi proposto e foi lido, embora a maioria dos irmãos não tiver acesso à revista, nós vamos procurar, segundo a proposta do próprio autor da lição, comentar na sequência em que estão os versículos no capítulo 1, de 1 até o versículo 13. Esse período de lições tem como título Os benefícios imediatos e eternos da salvação. Benefícios imediatos e eternos da salvação. Na lição de hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, destacando o subtítulo, os efeitos do Evangelho. O que o Evangelho produz na vida do salvo? O que o Evangelho produz na vida de cada um de nós? O que o Evangelho produz no corpo de uma igreja local? Essa é a proposta de acordo com os textos e versículos que foram apresentados. A carta de Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, na ocasião ele estava preso e endereçada à igreja de Colossos. E ele via muitas virtudes ali naquela igreja, mas também alguns problemas doutrinários que estão mais destacados do capítulo 2 até o capítulo 4, eis que a carta só tem 4 capítulos. Mas no capítulo 1, que é esse que nós vamos analisar em sua metade, nesta manhã, destaca alguns efeitos importantes que o Evangelho produz da nossa vida e que às vezes nós não usufruímos desses efeitos ou passa despercebido nas nossas vidas, né? E não deveriam ser, porque são coisas importantes que destaca a pessoa do cristão em relação à sua vida na igreja local, a sua vida no contexto secular, né? No seu trabalho, na sua escola, com sua vizinhança e tudo mais. Começando então pelo capítulo 1, versículo 1, ele destaca aqui, o apóstolo Paulo, por que ele é um apóstolo. Apóstolo, como nós sabemos, numa definição muito ampla e rápida, é o enviado de Deus para uma missão. O enviado de Deus para uma missão. São chamados de apóstolos. E aqui no texto, ele destaca apóstolo pela vontade de Deus. Olha só como está o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Não era a vontade dele. Ele está querendo dizer isso aqui. Ele era um soldado romano. Ele era um perseguidor dos crentes. Ele era um que atacava as igrejas constituídas e aqueles que se identificavam com o cristianismo da época. E principalmente em relação ao contexto do próprio Cristo. Se fosse por vontade dele,
com certeza ele continuaria a sua trajetória de vida como soldado romano. Ele tinha privilégios ali, ele era respeitado pelas autoridades e respeitados pelos subalternos. Ele era um homem inteligente, culto, algo que se destacava na sociedade da época pela sua minoria. Eram poucos os que tinham acesso à busca do saber, do conhecimento, e ele era dotado de todas essas circunstâncias. Então, ele quis registrar isso aqui para os colossenses, não foi à toa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. O escritor fala da revista, diz o seguinte, quando ele informa a razão por que se tornou apóstolo, por vontade de Deus. Essa deveria ser a primícia de todos aqueles que julgam ocupar um trabalho de eminência no reino de Deus. Olha só, ele está aqui querendo despertar em nós que nós também devemos comungar com ele dessa posição, dessa visão. Quem te fez cristão? Quem te fez ou nos fez um salvo por Jesus Cristo? Foi a vontade própria nossa? Não, porque a nossa vontade sempre foi a transgressão. A nossa vontade, desde Adão e Eva, sempre foi o pecado. A nossa vontade sempre foi sermos independentes e construirmos a nossa própria trajetória de vida. Assim como o apóstolo Paulo. Sem Deus, sem esperança, sem salvação. Essa é a marca da nossa vontade. Mas nós nos tornamos filhos de Deus, crentes em Cristo. E isso foi pela vontade do Pai. Porque a Bíblia diz que nós não somos convencidos para o Evangelho por nós mesmos. Precisa ter a ação da vontade de Deus pelo Espírito Santo, que nos convence do nosso estado de pecado, que nos convence do nosso estado de rebeldia, de rebelião. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que move o nosso querer no sentido de declarar, de aceitar, de compreender o plano da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Daí então passamos não somente a sermos chamados filhos de Deus, mas chamados também para um ministério. Não é à toa que o Senhor nos convida, e nós cantamos aqui, há trabalho pronto para ti, cristão. É um convite
do Senhor. Se você é um cristão, se você, pela vontade de Deus, por meio de Cristo Jesus, é chamado cristão, tem um trabalho para você. O Paulo está falando assim, olha, eu sou apóstolo. O que é apóstolo? É um enviado de Deus para uma missão. Da mesma forma, nós podemos dizer, eu sou um crente em Cristo aqui no mundo para uma missão. E essa missão, esse ministério, nós precisamos compreender qual é e procurarmos fazer dele prática na nossa vida. Se é um doutor, conhecedor da lei, um professor da lei de Deus, que assim seja. Se é um pregador do Evangelho, que assim seja. Se é alguém que trabalha e compõe o ministério da música da igreja, com isso, ele quer dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, olha, eu tenho competência para ser, mas eu só sou pela vontade de Deus. Então, aqueles que têm o conhecimento da música, ainda que esse conhecimento seja um conhecimento trazido da vida secular, dentro do Evangelho, é um ministério importante que, moldado por Deus, faz-nos exercer essa missão que uma igreja local precisa e que todos nós devemos ter para desenvolver, um ministério. Apóstolo pela vontade de Deus. O escritor destaca algo aqui na lição que é interessante. Assim como um trabalhador não se pode autocontratar para trabalhar em uma empresa, a menos que seja chamado pelo patrão, pelo dono dessa empresa, assim também o Senhor não tem responsabilidade com aqueles que ele não arregimentou. O que o escritor quer dizer com isso? É que todos nós precisamos ter na consciência que nós fomos chamados por Deus para a condição de cristãos. E o caminho desse chamado passa pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê na pessoa de Cristo Jesus. Nenhuma pessoa que não seja crente em Cristo Jesus pode querer fazer esse ministério que é destinado àqueles que foram chamados por Deus. Pode até fazer pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, e uma série de situações que estavam sendo alertado aqui a essa igreja de Colossos. Eis que tinha algumas doutrinas irregulares promovidas por pessoas que não tinham identidade com Cristo. Então, por isso foi oportuno ele dizer, eu sou apóstolo por vontade de Deus. Não é por minha vaidade, pelo meu conhecimento, pelo meu saber, não. Por vontade de Deus. Pois não?
Sem dúvida. O versículo 2, né, como que numa sequência, né, diz o seguinte: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E aqui o escritor procura destacar esses dois adjetivos: santos e fiéis, que ele destacou como virtude importante na vida de cada cristão daquela igreja e que serve de destaque para a vida de cada um de nós. Não é qualquer pessoa que pode ser chamado de santo e fiel. Na vida secular, nós temos os nossos títulos: professor, juiz, advogado, diversos títulos pelos quais nos identifica e nós somos chamados, proveniente daquilo que nós almejamos secularmente e alcançamos. Mas as únicas pessoas, é isso que ele quer dizer aqui, que podem ser chamadas de santas e fiéis, são aquelas que têm identidade com Cristo. E ele destacava aos crentes de Colossos que eles precisavam valorizar esse tratamento. Porque era um tratamento e continua sendo exclusivo dos crentes em Cristo Jesus. Não que nós sejamos pessoas perfeitas, não. É porque, olha só como destaca: aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Aí que está a grande verdade que nos autoriza a ser chamados de santos e fiéis. Ninguém mais nesse mundo pode ser chamado de santo e fiel a não ser o crente em Cristo Jesus. Não por ele próprio, mas pela obra do próprio Cristo. Deus nos vê através de Cristo Jesus. E quando ele nos vê através de Cristo, ele nos vê pessoas santas. E quando nós compreendemos isso, nós procuramos ser santos. Nós procuramos a santidade nas nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para os crentes de Colossos e para nós nesta manhã. Olha que privilégio. Eu e você somos as únicas pessoas que podem ser chamadas de santos
e fiéis. Se nós falarmos aí fora isso, eles vão até bater na gente. São as únicas pessoas que podemos ser chamados de santos e fiéis. Através de Cristo Jesus. Embora estando nesse corpo, contaminado pelo pecado, mas a virtude não está em nós, está em Cristo. Porque Deus nos vê através de Cristo. Então, eu digo que nós temos que santificar, mas que nós podemos santificar. Nós somos comprados, nós nascemos novo, né? Nós temos uma mente de Cristo. Não é que eu posso, não é que eu tenho, não é que eu sou obrigado, mas eu posso. Eu entendo que eu posso, não é mais tranquilo. Você consegue mudar a forma. exato. A forma que eu tenho que fazer, fica pesado. Mas eu não entendo que Cristo fez por mim. Ele comprou, ele santificou, ele me deu um novo mente, me deu um novo ideal, ele me deu um novo fim, ele me deu um novo futuro. Poxa, por favor, de Cristo vai mostrar. Exato. Aí eu trilhar um caminho melhor para a santificação. E é justamente isso. Quando eu penso que eu tenho, como diz o irmão Mantuil, eu começo a colocar aí a minha capacidade, eu fazer. Mas quando eu penso que eu posso ser santo, eu estou imaginando que Deus preparou tudo na minha vida, através de Cristo Jesus, para que eu exerça essa santidade. E nos tempos em que nós estamos vivendo, em que a palavra de Deus diz que o amor de muitos irão esfriar, né? A fé de outros também, eu entendo que um dos alimentos e ensinamentos importantes da palavra de Deus que devemos apegar é a santificação. Porque quando nós estamos empenhados na santificação, nós deixamos de olhar para o nosso irmão, nós começamos a olhar para nós mesmos. E a cada momento que nós olhamos para nós mesmos, nós vamos compreendendo que Deus está nos alimentando e nos capacitando a sermos pessoas que buscam a santidade. E é isso que ele falou aqui. Duas virtudes estão presentes nesta igreja. Apesar dos problemas, como já disse, que estão relatados aqui do capítulo 2 em diante, o apóstolo tem o cuidado de anotar: santos e fiéis. A alegria de Paulo se dá pelo fato de que nenhuma ordenação dos homens pode conferir a alguém a posição de santos e fiéis. Né? A gente ouve na televisão como as pessoas são identificadas, né? E com tanta pompa. Na minha área, por exemplo, isso é demais, né? Desembargador federal, desembargador estadual, ministro do tribunal, ministro supremo, são nomes pomposos, não é mesmo? E a nós é destinado essa identificação como efeito do Evangelho, né? Sermos chamados santos e fiéis, e nós não estamos dando importância para isso. E precisamos dar. E como nós passamos a dar importância? Vivendo em santidade. Não preciso chegar em tal lugar, querer que a igreja, né, ao santo e fiel Vitor, vem aqui na frente e ora. Não, não é isso. Como se fazem por aí? Não.
é a minha vida, que precisa mostrar santidade e fidelidade em relação à razão de ter Cristo morrido por mim na cruz do Calvário. Então, o apóstolo Paulo diz, sabe por quê? O escritor, não existe nenhum santo e nenhum fiel fora de Cristo. Não existe ninguém santo e fiel fora de Cristo Jesus. Mais uma frase importante que nos constrange, né, a buscarmos a santidade. Na pessoa de Cristo Jesus, através da sua palavra, pela ação do Espírito Santo. Exatamente, né? É um dos preceitos disso aí não é o engrandecer, mas a simplicidade, né? A verdade pura de Deus de forma simples, conforme ela está escrita. Até porque, olha só, ele falou isso há mais de 2000 anos atrás, né? E hoje nós estamos falando disso aqui como sendo elementos importantes da época e que ao longo da história tem sido e deve ser e continuará sendo até a volta de Cristo. Os efeitos do Evangelho são os mesmos. Nós que modificamos um monte de coisa e fazemos modificações erradas, fora da Bíblia, né? Mas o objetivo do Evangelho, os efeitos do Evangelho, eles devem persistir desde a sua instalação com a igreja até a volta de Cristo, para alcançar vidas que precisam conhecer o Senhor como nosso Salvador através das nossas vidas. Através das nossas vidas, né? É muito agradável quando nós percebemos exemplos de pessoas, né, que buscam viver em santidade e são observados por sua conduta, né? E que são citadas como exemplo para diversos outros, que servem de exemplo para os seus familiares, né? Ou não? Tá. Deixa eu só esclarecer aqui o versículo 3 e nós vamos chegar no 4, pela ordem aqui. O versículo 3 diz o seguinte: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Esse versículo 3, ele foi despertado pelo apóstolo Paulo no sentido de mostrar a todos os cristãos da época e da igreja que a fonte do Evangelho é Cristo Jesus. A fonte do Evangelho é Cristo Jesus. Então, Cristo, como fonte, impulsionava o apóstolo Paulo a orar por aquela igreja em face dos problemas que ela estava enfrentando, na certeza de que não era palavras persuasivas dele próprio, Paulo, mas da essência do Evangelho, que é o próprio Cristo.
E não era o fato de Paulo ter ou não passado por aquela igreja, de Epáfras ter ou não sido um dos fundadores daquela igreja, como homens fiéis e ministros do Evangelho, mas tudo que estava sendo apresentado a eles naquele momento, através dessa carta, era direcionado à pessoa de Cristo Jesus, como fonte de todas as coisas. Por quê? Porque existiam pregações e pessoas aqui nesta igreja que estavam observando coisas materiais e procurando trazer para o meio do povo. Semelhantemente o que tem acontecido nos dias de hoje. Muita mistura do espiritual com o profano e sendo trazido para dentro da igreja. O apóstolo Paulo falou assim, olha, se vocês querem consertar esses problemas, vocês precisam voltar à fonte. Voltar à fonte da água viva. Voltar à fonte que é Cristo. Voltar à fonte do eu sou. Não de homens e pessoas que passam por aqui. Embora sejam ministros do Evangelho, mas são falhos e precisam também da fonte que é Cristo. O escritor destaca aqui o seguinte: a santidade e a fidelidade posicional estavam presentes na vida da igreja com o selo de uma igreja autêntica e saudável, né? A fidelidade e a santidade posicional está ligado à salvação, não é mesmo? É uma posição. Uma vez santos, santos para sempre. Porque, como dissemos no início, Deus nos vê através de Jesus Cristo como salvos. Contudo, não era mérito da igreja, mas graça de Deus. Era o Espírito de Deus que os convencia a viver de forma digna da vocação que foram chamados, referindo à santificação, né? A fidelidade posicional diz respeito à salvação. A fidelidade e santidade diária diz respeito ao estado variável na vida de cada um de nós e que precisamos buscar para termos como beneficiadores, né, desse evangelho, para sentirmos os efeitos deste evangelho. Aí entramos no versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Caridade é amor. E o escritor destaca que o amor deve ser a reputação da igreja. O amor deve ser a reputação da igreja. Que palavra forte. E que nos impacta no contexto do dia a dia. Eu vou no médico, eu fico pensando, qual é a reputação desse médico? Como a sociedade o vê como médico? Eu vou no advogado, e eu pergunto, como é a reputação desse advogado? O que a sociedade vê nesse advogado? Eu ingresso em uma sociedade
numa escola, numa faculdade. E uma das primeiras coisas que eu procuro saber, como é a reputação dessa faculdade, dessa universidade. Essas perguntas, elas estão inteiramente ligadas à caridade e ao amor. A pergunta completa deveria ser a seguinte: essa universidade pratica os seus atos de conhecimento com amor? Esse advogado, ele exerce a sua função com amor? Porque estão tratando com pessoas, de pessoas, e assuntos diretamente ligados a pessoas. No sentido de preservar a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal. Como nós valorizamos isso, não é mesmo? E agora, no contexto de igreja? Qual a reputação da igreja Casa de Oração da Buarque lá fora, através da sua vida e da minha vida? Porque eles estão nos olhando. Qual é a reputação que nós estamos descortinando para a sociedade itaperuna? Através da minha conduta e da sua conduta. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Santo e fiel. Santo e fiel. Fé em Jesus e amor, né? Que tens com todos. Você deveria não. O sim de Jesus é capaz de amar o doutor, como eu. Se eu tenho fé em Jesus, é resultado ao acontecer em mim. Né? Eu tenho que propagar. Isso tem uma lógica. Às vezes não é uma lógica, mas você deveria ser uma lógica na nossa vida. Porque Jesus fez de grande amor. Eu mereço. Então, repassar isso apesar de não merecer. Exato. Mas eu teria essa iniciativa. E alcançar. Eu vou falar isso, esse versículo lá em João, capítulo 12. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros. Assim, eu. É um amor que ele não faz exceção, ele não faz merecedor. Ele não é algo que ele é merecedor. Novamente vocês merecem. A gente sempre merece. Já merece os parceiros disso. Apesar de todos eles. Exatamente. E a palavra do apóstolo Paulo é essa, e isso me impactou muito, porque eu vivi esse momento quando saí daqui em 2020. Não, antes de 2020. Mas a palavra é essa. Porquanto ouvimos da vossa fé. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu não fui na igreja de Colossos, mas eu ouvi da igreja de Colossos. Reputação. Quando eu passei no concurso e saí daqui, foi em 90, falei errado, 90. Eu passei por muitas cidades e procurava casa de oração para congregar, e às vezes não achava. E quando achava, eu falava que era da casa de oração da Buarque. Diversas manifestações eu ouvia daqui. Muitos manifestavam
de forma positiva, a sua grande maioria. Ah, você é da igreja da Buarque, já ouvi falar daquela igreja, da lisura que ela tem pelo ensino da palavra de Deus. Ah, eu já ouvi falar daquela igreja. Na época isso era novidade, né? Pelos estudos do plano divino através dos séculos, que alguns irmãos de lá pregavam ao longo da região onde estávamos naquela época. Isso é reputação positiva da igreja. Quando eu cheguei aqui em Muriaé, a mesma coisa, embora tão perto aqui, mas convivi com um irmão que ele morou aqui na Guaritá, a família dele, a família Amaro, morou aqui na Guaritá e frequentou a casa de oração, conhecia a Dona Maria Dia, os irmãos mais antigos. E ele citava os nomes da reputação da igreja. Hoje nós estamos aqui. O que as pessoas estão ouvindo da igreja local? Qual é a reputação que nós estamos transmitindo? É boa ou é ruim? O apóstolo Paulo fala, porquanto ouvimos, aí já destaca logo o que ouviram. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ele não fala, eu estou ouvindo aqui que tem confusão aí dentro dessa igreja. E vocês estão passando a mão na cabeça de pecadores que deveriam ser disciplinados. Não, ele não fala isso. Tinha um problema lá, mas sobrepunha, né, aquilo que ele precisava dizer. Olha, a fé em Cristo, que é a fonte para a resolução de todos os problemas, eu tenho ouvido de vocês. E vocês precisam prezar por isso, para que o trabalho continue. Então, sim. Então, exatamente, né? O irmão Silas está falando aqui que nós temos de algum tempo transmitido as reuniões de evangelismo, né? O estudo da palavra, a escola dominical, através da internet. Isso tem chegado longe. Mas será que tem chegado de forma como reputação positiva? Né? Precisamos prezar por isso. Nós temos um instrumento muito rápido, né, na divulgação, e precisamos ter cuidado com relação a isso, para que essa reputação da igreja tenha como fonte a fé em Cristo Jesus, o amor que o irmão falou, demonstrado aqui na expressão da caridade. O escritor aqui destaca, tudo indica que Paulo ainda não havia passado por lá, mas a reputação da igreja chegou aos seus ouvidos, na expressão ouvimos. E o verbo está no plural, ele destaca aqui, ouvimos. Por quê? Porque Timóteo também ouviu, e outros mais devem ter ouvido, né, sobre a reputação da igreja. Fé e amor. Isso sugere pensar que aquele que os trouxe a fé firme e viva, os trará também o amor fraternal de uns para com os outros. Amor fraternal, né? É algo que precisa estar evidenciado
nas nossas vidas como cristãos. O amor fraternal, o cuidado de uns para com os outros, a compaixão de uns para com os outros, o perdão de uns para com os outros, né? Eis que o amor contém como elementos todas as virtudes, né, que nós identificamos na palavra de Deus como fruto do Espírito. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. É identificação. O escritor aqui diz o seguinte: a ideia agora ventilada é que os crentes de Colossos se identificam bem com todos aqueles que possuem a mesma esperança que eles. A esperança como elemento de identificação. Olha que palavra forte para nós. Esperança como elemento de identificação. Nós temos visto, né, diversos segmentos religiosos mudando a sua trajetória, a trajetória que outrora era através da Bíblia Sagrada, por outras trajetórias e caminhos que afastam da pessoa de Cristo Jesus e tiram a identidade com a palavra de Deus. E era um dos problemas ali da igreja de então. Promovendo um evangelho distante de Cristo. Então o apóstolo Paulo fala com eles: olha, nós precisamos buscarmos a mesma identidade na esperança da salvação, na esperança da vida eterna com Deus e transformar isso em certeza. Foi falado lá na formação da igreja, passou pela perseguição da igreja, foi confirmado pelos profetas, chegou aos apóstolos, aos integrantes da igreja e veio até nós. E nós precisamos dar seguimento a isso, mostrando não somente os integrantes da igreja local que a nossa esperança é Cristo. Porque muitos de nós estamos esperando somente aqui nessa vida, ainda que como cristãos. E a Bíblia diz que se esperarmos só nessa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. As conversas nossas hoje têm sido de esperança aqui nesse mundo. Ainda que sejam coisas lícitas, mas nós não podemos depositar a nossa esperança aqui nessa terra. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para eles. Por causa da esperança que em vós está reservada nos céus. Eu tenho que chegar aqui esperançoso de que vou para o céu. Eu tenho que sair daqui esperançoso do que vou para o céu agora, amanhã, depois, não importa, eu vou para o céu. Eu tenho que chegar no meu trabalho amanhã esperançoso de que vou para o céu. Eu tenho que conviver com a igreja, o corpo da minha igreja local, na esperança e transmitindo esperança de que eu vou para o céu.
que nós possamos aderir essa identidade que é chamada no texto de identidade dos santos. Eu sou santo por meio de Cristo Jesus. E eu tenho que ter esperança de santo. Quantas vezes nós somos questionados pela razão da nossa fé e nós capingamos na resposta? Quantas vezes? E não podemos ser assim. Temos que estar firmados na esperança dos santos. E a esperança dos santos é os céus. Por causa da esperança, versículo 5, que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho não é pouca coisa não, gente. O Evangelho é tudo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oi? Convém. Exatamente. Versículo 12 é legal. Diz assim: dando graça ao Pai que fez idôneo para participar da herança do Santo na luz. A herança do Santo na luz. Fortalecendo essa esperança. Ele os fez idôneo para alcançar o resultado dessa esperança. Exato. Ele vai dizer lá na sua primeira carta, né? Nós temos uma herança guardada no céu, reservada no céu. E nós, na virtude de Deus, estamos guardados para as heranças. São palavras que nos honram e nos fortalecem, nos convida a caminhar de forma diferente. Claro, a conversão é fundamental, né? E essa esperança transformar em certeza, né? Que bom a gente ter a certeza de que nós vamos para o céu, né? Isso nos conforta. E no versículo 6, para nós encerrarmos, os efeitos do Evangelho. Ele falou, ouviste, né, da esperança pela palavra da verdade do Evangelho, versículo 5. Aí ele falando sobre o Evangelho diz que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Olha só, o Evangelho foi pregado, ele referindo que promove esperança, e promoveu esperança no passado. E ao longo de 2000 anos o Evangelho tem sido pregado como tendo aquele canal, a igreja. E nos dias em que estamos vivendo, o Evangelho continua sendo pregado. E precisa ser pregado da mesma forma que antes, direcionando a cruz de Cristo como poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós fazemos parte dessa história, como salvos por Cristo Jesus que fomos, e divulgadores desta palavra que seremos e devemos ser,
Porque a Bíblia diz que a pessoa crê pelo ouvir da palavra. E esse ouvir da palavra deve ser através da transmissão daquele que já tem o conhecimento e serve como exemplo de vida salva, que somos nós. Ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? E é por isso que nós somos incentivados no Evangelho para irmos pregar esta palavra santa. É evidente que as boas novas anunciadas primeiramente por Cristo e agora pelos apóstolos está espalhando e produzindo fruto por todo aquele mundo antigo e chegou a cada um de nós. Sendo assim, fica claro a capacidade do Evangelho em transformar vidas em todas as épocas e lugares, quando a sua anunciação é fiel à palavra da verdade. Então, irmãos, que nesta manhã nós possamos ter assimilado o recado de Deus e que possamos refletir nas nossas vidas como cristãos, como tem sido a nossa reputação em relação à pregação do Evangelho, a integrantes de uma igreja local, a pessoas esperançosas na vida eterna, porque é uma missão de cada um de nós. Amém.